Família Toquista em Congresso. Líder espiritual decreta perdão geral. A todos os nossos estimados irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a Toco Visão. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O 4º Congresso Eclesial, que decorreu de 20 a 23 deste mês, analisou a vida interna da Igreja e todo um trabalho desde os últimos 5 anos. Durante a sessão de abertura do 4º Congresso Eclesial da Igreja, as mulheres toquistas desfilaram com trajes chamada africana, exibindo produtos do campo, cambelando ao nosso Deus. E o coro central animou o evento com cânticos de alegria. Na sessão de abertura, a ministra Cândida Teixeira, em representação da ministra da Cultura, destacou o evento como um espaço para reflexão e integração da família toquista à escala mundial. Em representação do Ministério da Cultura e no meu próprio nome, agradeço o convite endereçado para proferir o discurso de abertura deste 4º Congresso Eclesial da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os toquistas. Por imperativo do calendário de Sua Excelência, a Ministra da Cultura, Doutora Carolina Cerqueira, não pôde fazer-se presente a este evento de grande significado histórico, pois celebra o 67º aniversário da descida do Espírito Santo em África, para relembrar o profeta Simão Gonçalves Toco, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Desde logo, é uma elevada honra para mim presidir ao ato de abertura deste magno evento e pronunciar algumas palavras sobre o tão importante lema que norteia o vosso 4º Congresso, os desafios da nova evangelização toquista. Este evento, que decorre de 20 a 23 de julho de 2016, constitui, sem dúvida, um espaço de reflexão, de reencontro, de coesão e de integração da família toquista à escala mundial, em que os seus líderes, nos vários níveis, vão conviver, trocar ideias, analisar e abordar um conjunto de variados temas, por forma a encontrar os caminhos mais adequados para o reforço da evangelização. Estamos convictos que, pela relevância e abrangência dos subtemas escolhidos, este debate e troca de ideias entre os participantes irá resultar em valiosas recomendações e conclusões sobre as novas formas de evangelização toquista, de modo a contribuir para garantir maior sustentabilidade à implementação da doutrina e dos preceitos da Igreja nos vários domínios, em particular no espiritual. Meus senhores, e minhas senhoras, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo
relembrada pelo profeta Simão Gonçalves Tocco, ao longo destes 67 anos, tem pautado pela sua legitimação como a primeira instituição religiosa messiânica angolana, pela afirmação e desenvolvimento espiritual e social dos cidadãos. Enquanto parceira social do Estado e instrumento de bem, deve continuar a desempenhar um papel importante para a elevação espiritual dos cidadãos, bem como no resgate dos valores cívicos e culturais que contribuem para a formação integral do homem, da mulher, da criança e do jovem, tornando assim possível a constituição de famílias angolanas estruturadas com base nos princípios cívicos e morais, no respeito mútuo, tolerância, solidariedade e amor ao próximo. Caros participantes, parafraseando Sua Excelência o Presidente da República, o engenheiro José Eduardo dos Santos, e eu cito: neste processo de educação não existe outro caminho senão inspirar-nos nos valores cristãos. Fim de citação. E por isso o Estado reconhece que a Igreja Toquista tem sido uma das grandes impulsionadoras do processo de consciencialização e educação do homem angolano, tornando assim possível uma sociedade educada e desenvolvida com base nos valores nacionais e universais positivos. Auguramos que esta relação harmoniosa entre a Igreja e o Executivo continue a traduzir-se no trabalho conjunto no sentido da formação de cidadãos ativos, conscientes das suas responsabilidades individuais e coletivas na Igreja e na sociedade. Ao terminar, recorro uma vez mais às palavras de Sua Excelência o Presidente José Eduardo dos Santos, que passo a citar: queremos cooperar com a Igreja na construção de um mundo melhor, mais seguro e pacífico, ancorado na justiça e no entendimento. Fim de citação. Um bem-aja a todos presentes e declaro aberto o 4º Congresso Eclesial da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, sob o lema Os Desafios da Nova Evangelização Toquista, augurando a todos os participantes votos de muito bom trabalho. Muito obrigada. Por sua vez, o líder espiritual fez uma resenha dos ganhos da Igreja ao longo dos últimos 5 anos. Amados membros do corpo de 24 anciãos, estimados membros do Episcopado, suas reverendíssimas bispos auxiliares e honoríficos, graças e louvores rendo àquele que me enviou em busca das ovelhas perdidas por causa do capim fresco e gozo deste mundo, por nos ter guardado sempre pela sua santa e infinita misericórdia. Estamos mais uma vez aqui, passados cerca de 5 anos, desde que realizamos o 3º Congresso, que ocorreu sob o lema o Congresso de Vitória. Não é obra de acaso. Somente com as nossas fracas capacidades não seria possível regressarmos nesta robusta sala, no Centro de Conferência de Belas, para realizarmos esta importante, magna reunião que tem como responsabilidade primária balancear as atividades realizadas pela Igreja no global durante o período de 5 anos. Por isso, mais uma vez, a Ele e somente a Ele devemos dar glórias de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
estimados representantes das 19 províncias eclesiásticas, estimados representantes das 16 tribos de Israel, querida doutora Njungu Kaango, diretora em exercício do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, amadas e amados, considerando o quadro que o nosso país atravessa, cuja sede universal da Igreja de nosso Senhor Cristo no mundo se encontra sediada, não seria possível humanamente e nas condições em que a Igreja se encontra, num país e num mundo mergulhados numa crise sem precedentes, realizarmos este 4º Congresso Eclesial. Mas o desafio foi lançado e só tínhamos que pedir ao Senhor da obra, aquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, para que hoje pudéssemos ter este ambiente. E ele atendeu o nosso pedido. Atendendo ele o nosso pedido, mesmo na última hora, quando tudo parecia quase irrealizável, agiu abrindo-nos as portas para que o evento tivesse lugar conforme se vê. A ele, mais uma vez, seja dada sempre e sempre glórias e todos os louvores, porque dele somos emanados e dele brotamos. Por ele e com ele somos tudo, e tudo se tem tornado possível. O Deus de Maimona, o meu Deus, o vosso, o Deus de Maimona, Deus que não dorme nem adormece, Ele nos dará sempre forças suficientes para vencermos neste deserto onde nos encontramos peregrinando. Amados responsáveis da Igreja, distintos convidados, querido presidente do Fórum Cristão, reverendo Luiz Nguimbi, querida doutora Fátima Viegas, diretora do Gabinete da Cidadania do MPLA, antes mesmo de avançar, tenho o dever de render homenagem àqueles que estiveram conosco aqui, há 5 anos atrás, que deram o seu melhor para que hoje pudéssemos voltar e realizar este memorável evento num ambiente totalmente espiritual e festivo. Refiro-me daqueles anciãos como Alberto Filipe, Rodrigues Duarte, Domingos Francisco Barros e tantos outros que não podemos enumerar por razões próprias do tempo. A eles e a todos vós, os presentes deste lado, assim como os governantes, jornalistas, que também têm tido um papel muito importante e que sei que terão o mesmo papel no futuro, a vós todos rendo a homenagem. O nosso 4º Congresso Eclesial realiza-se sob o lema Os Desafios da Nova Evangelização Toquista. Um lema desafiante, até porque o mundo também apresenta, cada dia que passa, situações que se afiguram como verdadeiros desafios e obstáculos a transpor. Amados, como Igreja, a nossa verdadeira e real missão cá na Terra, que Cristo, ou de Cristo recebemos, é de salvarmos o mundo através deste único e o grande instrumento que Ele colocou em nossas mãos, que é o Evangelho, as boas novas do Reino de Deus. Enquanto que no 3º Congresso havíamos traçado, no plano estratégico quinquenal, alguns eixos prioritários, diante ou entre os quais a finalização da construção do Templo de Deus vivo, a expansão, crescimento e desenvolvimento eclesiástico, coesão, unidade e reconciliação entre irmãos,
educação e formação técnico-profissional, criação das condições para a assistência médica e medicamentosa às populações carenciadas. E no domínio da cultura, tínhamos proposto a organização e tratamento do acervo histórico da Igreja. No domínio da agricultura, tinha sido planificado o desenvolvimento de projetos diversos nas várias parcelas de Angola, com a criação de associações e cooperativas. No domínio das tecnologias de informação, comunicação e imagem, havíamos projetado a reformulação da página web da Igreja, assim como a sistemática atualização nas línguas inglesa e francesa. No domínio das relações Igreja-Estado, projetou-se a continuação da promoção das relações e a contínua observância do respeito às autoridades. No domínio da ação da mulher toquista, por ser e por constituir a maior franja de fiéis, projetou-se a criação de condições para a sua integração nos mais variados domínios da vida da Igreja, entre elas na área espiritual, na área eclesiástica, social e cultural. No domínio da ação juvenil, o terceiro congresso havia concluído que, por se tratar de um setor determinante, a sua participação ativa na vida interna da Igreja seria imprescindível para o garante e continuidade da Igreja do nosso Senhor Cristo no mundo. Esta foi uma meta decidida e que tínhamos que atingir. No domínio da criança, havíamos concluído que a Igreja iria continuar a prestar maior atenção por se tratar de uma faixa etária vulnerável e porque requer um tratamento especial em todos os níveis e diferentes áreas. Amados membros do corpo de 24 anciãos, queridos bispos auxiliares e honoríficos, excelentíssima ministra Cândida Teixeira, minhas queridas, meus queridos, 5 anos depois, podemos aqui dizer o seguinte: embora com as várias situações e contratempos próprios de um mundo em corrida para o desenvolvimento e em constantes mutações, mas que também se empolga para a sua própria autodestruição, alguns dos eixos definidos como prioritários foram alcançados pela graça daquele que me enviou e também com a ajuda daqueles que ele tem colocado ao lado do líder espiritual, que são todos vós. Dentre estas inúmeras realizações, conseguiu-se a conclusão da catedral, que era um desafio. A instalação da rádio toquista também foi conseguida. A melhoria no nosso sistema de administração também conseguimos avançar. A formação de pastores e evangelistas pelo Instituto de Formação Bíblica e Teológica, onde foram também formados e diplomados vários quadros nesta vertente eclesiástica. Por isso também peço palmas aos nossos diretores do Instituto. Obrigado. Professores, diretores, coloque-se de pé. Palmas para vocês também. O domínio das tecnologias de informação, embora de forma tímida, mas alcançamos algumas melhorias pelo facto de termos hoje equipadas todas as direções com meios tecnológicos, como computadores e outros que vieram revolucionar a administração da Igreja, embora reconhecer que, pela complexidade que a administração apresenta, ainda temos muito por fazer, sobretudo nas províncias, bem como nas igrejas no exterior do país. A rede escolar está sendo alargada, porque foi também o nosso desafio desde o ano 2000. Neste âmbito, avançamos um pouco mais
e fora daquilo que a projeção do plano quinquenal havia previsto. No domínio do ensino secundário, 2 grandes escolas foram construídas nas duas províncias, no IS, no município de Intama, Maquele do Zombo, e em Malange, no município de Marimba, e que aguardam, neste momento, o seu apetrecho. E também agradecemos a parceria com o nosso governo. Amado venerando sacerdote, queridos membros da Igreja, nesse âmbito do ensino, fez-se um grande esforço, tendo sido concebido, construído e concluído o Instituto Superior Politécnico Toquista, que entrou em funcionamento neste ano, fazendo com que a Igreja de Nosso Senhor Cristo no mundo, os toquistas, se tornasse numa das instituições que assumiu e abraçou este desafio de formação de quadros do nível superior lançado pelo governo angolano, participando deste modo no processo de reconstrução e construção de uma Angola nova, una, coesa, desenvolvida e próspera. No domínio eclesiástico, muitos templos a nível nacional foram construídos, e alguns deles com a inauguração prevista no decurso deste ano, dentre os quais, ou dentre os muitos, cito o Templo da Igreja Provincial de Benguela, de Negais, Mucaba e tantos outros em construção e outros já finalizados. No domínio da Igreja no exterior, a Igreja conseguiu, no período em referência, a aquisição de imóveis na República da África do Sul para a instalação da sede da Igreja. Em Portugal, conseguimos ter, pela primeira vez, edifícios próprios para o funcionamento da sede da Igreja, assim como uma importante quinta, a Quinta dos Apóstolos, com todas as condições para albergar convenções, reuniões e retiros espirituais. Está sendo concluído na sede universal um edifício de 5 pisos, que será um futuro residencial ou uma futura residencial para o provimento de recursos para a sustentação da missão de evangelização. Em Santo Tomé e Príncipe foi inaugurada a escola do 2º nível, que foi construída para o apoio do Evangelho naquele país, assim como foi comprada uma nova residência com um quintal que veio dignificar a sede da Igreja na República de Santo Tomé e Príncipe. Eu não os vejo, ainda não chegaram? Ainda? Ai, esse dólar, se não voltar no nosso país, tem de voltar já, não é? O dólar fugiu, tem de voltar já. Senão toda a gente morre e fracassa, não é? E Deus não pode fracassar. Tem de fracassar? Não. Fracassam os homens. Deus não pode fracassar. E temos de empurrar os homens a sair do fracasso. Aleluia? Amém. Não é possível enumerarmos tudo neste discurso. Muita coisa foi conquistada e conseguido ao longo dos 5 anos de análise. A entrada, ou seja, o ingresso e conversão massiva de milhares de membros para a Igreja de Nosso Senhor Cristo no mundo foi um facto notório. No domínio da coesão e unidade interna, graças a Deus Pai, este princípio de unidade interna foi preservado durante os 5 anos, nada a assinalar. Porquanto que todas as conquistas foram mantidas e a Igreja conseguiu alargar o seu raio de evangelho ou de evangelização e conseguiu, com a ajuda do Espírito Santo, fazer brilhar a sua luz e caminhar para o alcance do seu verdadeiro espaço, enquanto Igreja que peregrina ao encontro do Pai e do Senhor da Igreja, Jesus Cristo.
Reconheço que ainda existem ovelhas fora desta aprisco, mas tenho a firme certeza que também está chegando o tempo para estes valorosos filhos de Deus voltarem a adentrar-se na sua casa, a casa de todos, onde cada filho tem o seu espaço para a adoração ao seu Deus e para dar o melhor de si, ajudando a obra que fez sofrer os seus pais, para que esta cresça. No domínio das relações Igreja-Estado, neste âmbito, as relações com o nosso Executivo têm sido excelentes e continuaremos a trabalhar no sentido de melhorarmos de forma contínua as áreas que precisam ainda serem melhoradas. Estamos a dar recado à Sua Excelência, a Ministra. Temos que trabalhar muito. E o ponto mais alto nestas relações Igreja-Estado é o reconhecimento único que anulou as anteriores situações provocatórias dos 3 reconhecimentos, fazendo com que hoje existisse apenas uma e única Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Aleluia! Aleluia! Muito bem. Este facto veio mais uma vez a fortalecer esta parceria, porque eu aprendi de que o melhor amigo é aquele que se preocupa quando a casa do seu amigo está em chama. Este é o amigo que se preocupa e vai com um balde de água ou com areia para apagar a casa do amigo. Quando assim não faz, é teu amigo? Não. É teu amigo? Não. Por isso, mais uma vez, agradecemos. Podemos tomar nossos assentos. Mais uma vez, obrigado. Sei que conhece este decreto, o seu número, o dia. O decreto tem como número 396, ou despacho, /15, de 16 de novembro de 0015, que está inserido no Diário da República, primeira série, número 158. Ninguém pode passar a igreja ou no terceiro Diário da República. Se assim for, é como diria, uma astúcia. A igreja é uma instituição verdadeira que não pode passar o seu reconhecimento no terceiro Diário da República. Terceira série, não, somente na primeira série. Por isso, mais uma vez, palmas, bravo. Aqui nos congratulamos com esta decisão que, sem dúvidas, veio reforçar mais uma vez as nossas relações, como já disse, como igreja que tanto ou tanta influência tem e vai continuar a jogar o seu papel importante no seio do nosso povo e não só. Aliás, é lícito o ato do governo nesta matéria, porque os governos têm como papel e obrigação constitucional de garantir a estabilidade do seu povo, sobretudo das instituições que fazem a vida do seu povo acontecer e nunca participar na sua desestabilização. Graças, estamos mais uma vez. Quanto ao processo de desenvolvimento e expansão da Igreja, bem assim como o seu crescimento, ele é visível aos olhos de todos, mas precisamos trabalhar ainda mais de forma afincada e responsável para que se possa alavancar o processo de evangelização
em todos os níveis, incluindo dos jovens e mulheres recém-formados, sacudindo deste modo o comodismo que reina na consciência de muitos pastores que têm a missão de evangelizar e não fazem. Passam o dia a dormir e a fofocar. Para Angola e não só, temos metas a atingir como igreja e espero que todos os ministros de Deus interpretem da melhor maneira a palavra ide, que Cristo deu e mandatou a todos os pastores e crentes ou cristãos. Essa palavra ide deve ser cumprida, obedecida e executada sob pena de sua vida como ministro ou cristão não ter qualquer importância nem a razão da sua existência, porque a obra que te foi dada, nada tens feito. Por essa razão, quando aparecer o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, irá requerer de ti a responsabilidade que assumiste e aceitou diante de Deus e dos seus testemunhos. Que dirás? Fofoquiça? Vai apresentar fofoquiça? Não. Confusão? Não. O que vais apresentar? Lamentos? Não. A terra que eu encontrei das pedras? A enxada não entra? Esta lamentação não vai pegar. Não vai? Não vai pegar. O tema do nosso 4º Congresso Eclesial é os desafios da nova evangelização toquista. Este tema deve remeter todos os responsáveis e membros em geral numa reflexão profunda para que possamos assumir uma nova postura e responsabilidade diante deste mundo em constantes mutações. Nesta nova filosofia de evangelização, a Igreja deve estar mais inserida no seio das populações que constituem as famílias que conformam a Igreja e as sociedades onde ela deve se estabelecer. É preciso que os pastores se reintegrem mais no seio das famílias, estejam mais próximos das autoridades estatais. Não quero pastores que fogem dos administradores, dos governadores e se colocam lá no fundo, lá, numa tutura. Não? Não? Não. Esse tempo acá, o representante provincial tem de estar cabeça a cabeça todos os dias com o governador do município, tem de saber quem é o seu administrador, não ir lá quando tem problema. Quando não tem, foge lá no fundo, passa lá debaixo do rio. Esse tempo acá acabou. Ou não assim? Muito bem. É preciso que os pastores façam com muita precisão a leitura dos sinais dos tempos e saibam interpretá-los e serem criativos. O pastor não pode nem deve esperar que os meios lhe sejam dados. Ele deve criar as condições para que os meios existam através da pregação eficiente do Evangelho de salvação. A Igreja, neste milênio de Cristo, deve estar mais preparada e mais atenta, conforme a recomendação de Jesus Cristo, que diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. São Mateus 10:16. Este é o tempo de sermos mais simples no amor com os irmãos, com o próximo, entre os ministros, mas devem ser prudentes, porque o mundo está sendo abalado por vários fenômenos que estão a criar traumas graves e profundos nas famílias e em todas as estruturas da sociedade. O ódio que se vai multiplicando em todo lado, em todas as partes, na família, nas ruas, nas empresas, deve ser também um desafio a vencer pela Igreja. A crise nas famílias e os relacionamentos familiares destruídos por causa da crise financeira, de falsas profecias, também tem de constituir como desafio
para a Igreja. Queridas e queridos, devemos voltar a restabelecer as relações perdidas entre pessoas. Eu compreendo que esta missão é desafiadora para a Igreja, mas não impossível. Para a Igreja em Angola, saiba que o país estará, como sempre, vivendo no próximo ano aqueles momentos de tensões. O processo eleitoral está a começar, já está às portas. E no próximo ano, como sempre, a Igreja lhe será requerida grandes desafios. E o nosso papel neste jogo político será importantíssimo para que tudo venha a correr bem. Devemos orar, mas também entrarmos em ação, para que se evite sempre aquele contínuo slogan: fomos roubados, há fraudes, falta de transparência. Penso que a Igreja deve trabalhar também para que, de fato, estas situações sejam completamente eliminadas e termos um país que dá lições aos seus próprios filhos e ao mundo, fazendo com que aqueles que ontem ignoraram a nossa capacidade como angolanos e africanos em particular, venham acreditar na nossa eficiência de realização deste tipo de processos. Por isso temos que orar. Não é isso? Espero que os grandes temas agendados neste 4º Congresso Eclesial venham a ser debatidos com muita profundidade, porque finalmente escolhemos temas de grande importância nos dias que correm. Vamos refletir sobre a elaboração da nossa teologia. Espero que ao sairmos daqui possamos ter já os caminhos traçados que vão nos levar a este projeto que a Igreja tanto espera. Agradeço também a todos os preletores e moderadores que vieram aqui para participarem neste grande evento e que vão apresentar temas importantes, não só para a Igreja, mas também para a própria sociedade. Agradeço a todos os delegados que vieram das províncias e do exterior do país, o Brasil, que tudo fizeram para transpor os obstáculos que nos foram colocados pela situação do tempo. Palma para vocês. Levantem. Muito obrigado. São desafios. Também os apóstolos atravessaram desafios. Paulo ficou muitas noites perdido no mar. Os missionários que vieram da Europa para trazer-nos aqui o Evangelho também tiveram dificuldades. Muitos morreram no mar. Não sabiam onde iam. Não sabiam as línguas que o povo de lá fala, nem as cores que tinham. Mas vieram. Vieram. Era desafio ou não desafio? Muito bem. E nós temos de estar preparados para sempre enfrentarmos desafios. Sem desafios não somos ministros de Cristo, somos do outro lado. Quem é de Cristo deve estar pronto para enfrentar desafios e com fé de que sairemos vitoriosos, porque Cristo venceu. Se Ele venceu, todos que se adentram para a sua missão hão de vencer. Só se forem fracos. Se forem fortes como Ele, hão de vencer. Aleluia. Amém. Também agradeço mais uma vez aos nossos amados jornalistas que têm sido também decisivos no espalhar da missão e da mensagem que a Igreja de Cristo tem apregoado ao longo dos anos. No domingo próximo estaremos realizando o culto celebrativo dos 67 anos da nossa existência como igreja livre, como igreja que se comunica com o seu próprio Deus, como igreja que sabe intervir em todos os pontos do globo onde ela se encontra. Que Deus Pai esteja com todos até naquele dia.
Os nossos profundos agradecimentos vão também à direção deste grande centro de conferência de Belas, onde nos encontramos agora, e também à Fundação Sagrada Esperança, que, mesmo estando próximo o 7º Congresso do MPLA, eles aceitaram abrir este espaço para nos receber e sermos nós os primeiros a sentarmos nestas novas cadeiras que foram colocadas. E vamos transformar este centro durante 4 dias em templo de adoração. Aleluia. E os delegados ao Congresso, sobretudo vindos do exterior, manifestaram-se felizes pelos temas abordados. Papa Pastor, boa tarde. Estamos em presença de mais um Congresso da Igreja e faz-se representar também a Igreja da Namíbia. Como é que nós nos encontramos e qual é a vossa expectativa? Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer esta oportunidade em podermos falar acerca de mais um congresso que a Igreja vai realizar. Nós, a Namíbia, viemos e estamos cá também para podermos representar e podermos contribuir naquilo que é, pensando sempre na evolução da Igreja, no desenvolvimento da Igreja, aquilo que se vai e já se começou no dia de hoje, podermos também abordarmos assuntos não só da Igreja, também assuntos que relacionam com o país, com a África e também a própria sociedade em si. E então a Namíbia está aqui também para contribuir e sentir esta expectativa que todos nós temos, em que no fim da realização do Congresso, então possamos aqui encontrar soluções, aquelas que possam beneficiar não só a Igreja, mas também a própria sociedade. Entre os vários temas destacados, e é importante considerar que cerca de 20 temas, mais de 20 temas foram abordados ao longo do Congresso, entre os quais destaca-se o estudo, reflexão sobre os atributos de Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Tocco, que foi presidido pelo professor Dr. Patrício Batzicama. Eu sou aquele que sempre defendeu, desde 2008, que o tocoísmo tem todas as condições para ser uma teologia. Desde 2008, eu tenho sempre afirmado isso. Tem uma simbologia muito rica, tem uma história muitíssimo rica, mas com a teologia tocoísta, a linha vai ser bem definida. Eu acho que haverá também necessidade de criar um direito canônico que especifica como deve ser o comportamento dentro da Igreja Católica. Isso é dentro da Igreja tocoísta. Peço desculpa a dizer Igreja tocoísta, porque eu, de facto, acho que é tocoísta mesmo. Porque se identifica melhor, no meu ponto de vista lógico, como tocoísta. Dizia eu, quando se fala de Papa, Papa é o quê? Aliás, Papa é pai, né? A Sua Santidade já tentou explicar, e vou tentar explicar outra, a teologia católica, ou seja, a antropologia católica da forma de explicar Papa. Papa significa Petri, o primeiro pé, o A, apóstoli, pá. Depois vem protestarem, no fim, a sapiens. Significa dizer que o Papa é aquele que tem o Espírito Santo, a missão que Jesus terá cedido ao Pedro, dando chave para abrir e também para fechar. Ainda não, os símbolos. Tá bom, vamos ultrapassar os símbolos. Essa é a significação do Papa. O Papa é tratado como Bispo de Roma.
Papa é bispo. Também tratado como santidade. Existe um direito canônico que explica por que ele é Papa, por que é bispo de Roma. Quer dizer, é o bispo principal e tem os outros bispos auxiliares. Não me interessa insistir na antropologia católica porque é mais conhecida. Interessa-me, de facto, entrar naquilo que eu considero a santidade dentro do tocoísmo. Isso sim, me interessa aqui abordar convosco. Caso tiver os símbolos lá no ecrã, vocês poderão ver que são dois símbolos. Um é do papado, o outro foi instituído em 1949 e 1950. Está nos documentos de Grenfell, que publicou em 1900... Publicou não, está... O relatório dele está na Biblioteca de Londres. O que é a santidade na igreja, ou seja, dentro do tocoísmo? Quando o profeta ético Simão Gonçalves Toco recebeu a missão, por ser um intelectual, ele duvidou-se dele próprio. Mas já em Angola profetizou várias vezes. E no quadro dos 16 anos da presença do Renovo, foi decretado perdão geral para os que se encontram sob pena da lei. E no âmbito das atividades do regresso espiritual do pai Mayamona, realizaram-se várias atividades, entre as quais destaca-se o debate que decorreu na Rádio Tocoísta, onde os jovens refletiram os ganhos dos 16 anos. E também um culto sabático em que teve a duração de 14 horas e o pai Mayamona pregou por cerca de 12 horas. Nota-se que o tocoísmo, ontem fragmentado, conhece hoje uma integração social em todos os níveis, reconhecida política e socialmente pelo executivo angolano e também pela própria sociedade angolana. Os cristãos todos reconhecem este momento bom que a Igreja tocoísta vem vivendo. A visão da juventude tocoísta é de alinhar-se, a juntar-se cada vez mais aos padrões emanados e ensinados por sua santidade, para que esses fatores todos aqui apresentados não voltam a ser dispersados. Aceitarmos aquilo que a Igreja está a fazer e, junto desse crescimento, juntarmos o nosso esforço para podermos avançar. A juventude na Igreja Tocoísta está sofrendo, cada dia que passa, uma transformação. Hoje é chamada Direção Pastoral Juvenil. Outrora era a Direção da Juventude Central e de vários níveis. Quando falamos, remetemos para Pastoral Juvenil, isto remete de que aquele que está à frente do jovem deve ser alguém com uma dotação espiritual e material na vertente pastoral, porque ele dirige homens. E aqui falou muito bem no capítulo de Ezequiel 34, em que o pastor não é aquele que pastoreia a si mesmo, mas é o homem que tem as ovelhas para pastorear. E a igreja foi cumprindo esse pressuposto, mesmo na altura, como direções centrais da juventude, faziam esse trabalho não sabendo do título que viria a ser posto aos jovens. Mas sua santidade, desde o princípio, foi apelidando os jovens como valorosos jovens. E porque nós também temos cantado, nós somos voluntários de Cristo em fileira e prometemos por Cristo lutar. Conhecido pelos cristãos, e aliás é ali onde parte o cerne da igreja. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quero isso dizer que são adjetivos, encarnação, personificação, que não são revelados pela carne nem o sangue. Não pode. A carne e o sangue não podem interpretar a encarnação e a personificação. E eu posso intensificar mais que este, podemos considerar, é um trunfo. É um trunfo da manga da igreja cristã. Nenhuma outra denominação religiosa, podemos assim dizer, pode entrar nessa encarnação e personificação. Este é um trunfo, é a razão da nossa fé. A encarnação e personificação que nós hoje vivemos é algo que vai dando a força e o grande incentivo da nossa esperança. O cristão hoje, se não tiver a encarnação nem a personificação, podemos dizer que a Igreja de Cristo estaria totalmente despida de poderes. Essa encarnação e personificação que a Igreja cristã, a Igreja de Cristo hoje vive, e eu volto até a chamar a atenção aos grandes líderes, porque isso não é só para a Igreja tocuista, isso é algo que está patente. As rádios, as televisões têm estado a mostrar a personificação e a encarnação de Simão Toco no bispo Afonso Nunes. E isso, para nós cristãos, devia ser algo que outros líderes deviam, pelo menos, avaliar, analisar profundamente. Nós estamos há 16 anos. Isso é matéria de estudo. Exatamente. Nós estamos há 16 anos. Tá vendo? E, às vezes, o nosso orgulho, e, às vezes, até, se calhar, a nossa forma de ver as coisas, nos inibem de profundamente darmos conta do que estamos a viver atualmente. Dá ainda glória ao nosso Deus e parabenizar a nossa rádio e seus jornalistas. E cante comigo, parabéns para você. Todas redes,
Vai sem pessoa e senta no chão na areia, junta aquele que está na areia, fazendo-se homem, simples, igual ao pecador, não pecador, igual aos mortais, não mortal, igual aos fracos, mas fortes. Para sentir a dor, para passar fome, Igreja de Cristo, para ser zombado, e no fim, depois de sentar com eles, ajoelhar com eles, e no fim, levantar com eles, e depois com eles, subir, e depois com eles, subir, e depois com eles, subir. Aleluia! 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 E quando o Filho do Homem, nessas vestes do Filho do Homem, ele torna a verdadeira imagem de Deus invisível, fiel intérprete das palavras do Pai e comunicador incomparável. Comunicador incomparável. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Para além de ser a sua própria imagem, a imagem do Pai, torna-se verdadeiro e real representante de Deus. E é exatamente com esta notícia, depois de termos acompanhado o sermão, vamos colocar ponto final nesta edição da Toco Visão aqui na TVzinho. Saudações.